Fala galera, bem-vindo ao canal Devocional com Deus. Aqui é o pastor Gabriel Serafim e eu quero ser uma ferramenta de Deus para abençoar a sua vida. Hoje eu quero trazer um texto que está lá no livro de Tiago, capítulo 3. Nós vamos ler do verso 2 ao verso 12. Eu quero intitular essa devocional como o poder do que falamos. Hoje você vai saber o quão poderosa é a língua, o quão poderosa é a fala, o quão poderosa é aquilo que você coloca para fora através do que você fala. Então, meu querido, vamos comigo lá no texto, Tiago, capítulo 3, do verso 2 ao verso 12. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, sendo tão grandes e batido de rijos vento por um pequeníssimo leme são dirigidos, para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão que se gaba de grandes coisas. Vede que com uma fagulha põe em brasa tão grande selva. Ora, a língua é fogo e imundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela, amaldiçoamos os homens, feito à imagem e semelhança de Deus. De uma boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode jorrar uma fonte do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitona ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. O que Tiago está falando aqui a respeito do falar, da língua? Em primeira instância, nós vimos que ele dá uma importância muito grande àquele que consegue dominar o seu falar, aquele que consegue dominar a sua língua. Por quê? Porque aquele que consegue dominar a língua consegue dominar o corpo inteiro. Então, Tiago está dizendo que o mais difícil de se controlar é o falar. É o que falar. Mas importante o que o texto vem descrevendo, a qual ele diz que a palavra ou a fala, a língua, ela pode incendiar o corpo, mas também ela pode incendiar o ao redor. Ela pode causar problemas que nós mesmos não temos nem a dimensão desses problemas. Uma fala é fisicamente comprovada que uma palavra dita, ela jamais retorna. Aliás, nós achamos que as palavras, elas são faladas e elas acabam. Não. A física diz que a palavra, a voz que agora está saindo da minha boca, ela está ecoando numa frequência e essa frequência vai diminuindo, mas ela continua se propagando, ela nunca acaba. Ela talvez não fique mais audível,
mas ela nunca acaba. Uma propriedade que nós talvez podemos até compreender como aquilo que você coloca para fora não volta mais. E outra coisa, continua repercutindo efeito no ambiente em que você está vivendo. O que me faz pensar é que nós devemos tomar muito cuidado com o que devemos falar. Da sua boca, meu querido, como diz Tiago aqui, não pode jorrar bênção e maldição. Da sua boca não pode jorrar água doce e água salgada. Nós precisamos nos policiar naquilo que devemos falar, porque as suas palavras têm poder. E como disse aqui, ela pode incendiar o seu corpo, pode trazer problemas para você, mas também pode trazer problemas para as pessoas à sua volta. Então, meu querido, a primeira coisa que eu quero que você entenda nessa devocional é que o poder da sua palavra, ela pode gerar a vida, como pode gerar a morte. Quantas vezes nós vemos pessoas que através das suas palavras geram a morte no outro, geram a morte em si próprio, geram a morte no ambiente. Quantas pessoas se chegam a você com um projeto de vida feliz e talvez uma palavra que você diz a ela mata aquele sonho daquela pessoa. Aquela pessoa sai destruída, pura e simplesmente porque nós não temos cuidado com o que falamos. Quantas vezes você diz que o seu filho, a sua filha, é terrível, e aí depois você vai reclamar que ele é terrível, mas você está profetizando, você está determinando a todo momento que ele é terrível, que ele não é inteligente, que ele não é capaz. Então, a todo instante, você está utilizando a fala que deveria ser para jorrar bênçãos, para jorrar maldições. E essas maldições, muitas vezes, repercutem na vida dessa pessoa por anos e anos, até que se quebre o efeito e o poder desta palavra, que ora foi lançada. Então, meu querido, tome muito cuidado. É momento de nós olharmos para dentro de nós e sabermos que aquilo que falamos tem efeito. Que aquilo que falamos pode mudar a história de alguém, como também pode destruir a história de uma pessoa. Quantas e quantas pessoas nós vemos nos dias de hoje que estão vivendo problemas psicológicos por conta de uma única palavra. Como eu disse aqui, a palavra ela não volta mais. Por isso, meu querido, se você disse algo que você se arrependeu, peça ao Senhor para anular o efeito daquela palavra, para anular o efeito daquilo que você falou, porque ela vai continuar tendo efeito. Se você não falar para Deus, anule o efeito desta palavra. Se você profetiza bênçãos, terá bênçãos. Se você profetiza maldições, viverá maldições. Se você profetiza e fala e coloca a fé naquilo que você fala, você irá receber. Porque a língua, como ele diz aqui, ela pode incendiar. E sabe o que é incendiar? Incendiar é algo que começa pequeno, mas começa de alguma forma a ganhar magnitude até incendiar tudo. Como ele diz aqui, ele dá o exemplo da floresta. Uma pequena fagulha coloca fogo numa floresta inteira. Quantas vezes nos grupos aí da vida você fala assim, mas eu só falei uma palavrinha e está dando essa repercussão toda. As pessoas já estão até deixando de falar, deixando de fazer. Tome cuidado com a palavra. E aí você deve estar pensando, mas pastor, então como fazer isso?
como ter esse cuidado, o que fazer para cuidar na hora de falar, o que fazer para não colocar para fora coisas ruins. Então, meu querido, eu quero te fazer te dar uma grande dica. Primeira coisa, antes de falar, pense. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que muitos de nós não pensamos antes de falar, mas nós falamos aquilo que vem à nossa mente, aquilo que o sentimento coloca para fora. Na hora, você está sentindo vontade de falar, mas pense se o que você vai falar vai construir. Pense se o que você vai falar vai edificar. Este é o primeiro passo. Pense antes de falar. Pense antes de agir. O segundo passo que eu entendo, e eu posso dar de dica para você conseguir controlar a sua língua, é: o que eu vou falar, Jesus falaria? O que eu vou fazer, Jesus faria? Então, tem esses dois princípios. Primeiro, pense. Se alguém te cutucou, não reaja. Pense antes de reagir. Toda ação tem a sua reação, mas nós podemos controlar a nossa reação. Então, meu querido, tenha isso no seu coração. Esses dois princípios, para que você consiga domar a língua. Pastor, e qual seria a vantagem de domar a língua? Quando você consegue domar a língua, todas as outras coisas são fáceis. Quando você começa a ter cuidado com aquilo que você fala, todas as outras coisas são fáceis. Quer ver um exemplo? Quando você fala coisas boas ou coisas assertivas, fica bem mais fácil de criar vínculos de amizade. Não é verdade? As outras coisas estão ficando mais fáceis. Quando você é alguém que fala coisas que geram fruto, que geram verdade, fica bem mais fácil de você, por exemplo, ser promovido na sua empresa. Quem é que quer promover um cara que só vive dando para trás, só vive falando coisas negativas? Olha como é que o domínio da língua vai promover em outras coisas. É isso que Tiago está falando, que aquele que domina a língua domina o corpo inteiro, domina todas as outras partes. Então, aprendamos hoje a dominar aquilo que falamos. Entenda que o que sai da sua boca é uma profecia. Entenda que o que sai da sua boca tem poder, inclusive para mudar a vida de alguém. Então, mude. Então, faça a sua parte. E é isso que eu quero ministrar ao seu coração hoje. Por isso, e sobre essas coisas, eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Deus amado, nos ajuda a controlar as nossas falas, porque entendemos que as nossas falas têm poder para derrubar e para levantar, para colocar fogo, para gerar inveja, para gerar a tristeza. As nossas palavras têm a capacidade de mudar o ambiente. Aliás, como aprendemos aqui, ó Pai, a nossa palavra, ela fica e repercute dentro do ambiente em que falamos. Que nós possamos entender que a nossa palavra tem poder. E tendo poder, eu só quero profetizar coisas boas. Eu só quero falar coisas que construam na vida de outros e principalmente nas nossas vidas. Deus, eu só quero ser ferramentas de bênção e não ferramentas de maldição. Quando falar, até mesmo no corrigir, eu quero amar e ser amado. Deus, até mesmo no corrigir, eu quero ser entendido. Deus, até mesmo no corrigir, eu quero que as minhas palavras sejam as suas palavras. E é sobre essas coisas que eu quero ministrar
sobre a vida de cada um que está nos assistindo, para que possamos controlar o nosso corpo inteiro. E assim sermos mais uma vez abençoadores. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se você entende que essa palavra vai abençoar o coração de alguém, compartilhe. Compartilhe no seu Face, compartilhe no seu Instagram, compartilhe no seu canal do YouTube, compartilhe. Dê o seu joinha aí para o YouTuber achar que a gente tem relevância, os nossos conteúdos têm relevância. Quando você não dá o joinha e não interage com os vídeos, o YouTube entende que não tem relevância, então dá uma moral aí para a gente alcançar outras vidas. Outra coisa que eu quero dizer para você, eu quero que você seja uma ferramenta de Deus. Por isso, eu quero que você ative o sininho, tá? Para que a gente vai ter várias coisas aqui no canal para ajudar pessoas, para ministrar na vida dos outros. Nós vamos ter momentos de adoração, de louvor, também aqui no canal, além dessas devocionais diárias. Por isso, a devocional ela é todos os dias, mas esses outros eventos serão esporádicos. Então, se você não tiver com o sininho acionado, pode ser que você não seja notificado. Então, acione esse sininho, compartilha, seja aí um instrumento de bênção na vida dos outros. Amém? Então, Pastor Gabriel mais uma vez aqui, um forte beijo, até o próximo vídeo.